Fala pessoal, estamos começando agora mais um Belo Entrevista. Hoje o Belo Entrevista é com ninguém menos do que o nosso professor, o nosso técnico, o nosso comandante, Antônio Carlos Zago. Muito bem-vindo, Antônio. Obrigado, eu que agradeço. Antônio, para começar, você passou por vários países, né? Turquia, Itália, aqui pelo Brasil, também passou pela Espanha. Conta pra gente aí qual desses países foi o mais difícil, assim, de você se adaptar como jogador. Assim, graças a Deus, durante a minha carreira e a minha vida também, né? Eu nunca tive problema de sair da minha cidade, sair do meu estado, que é o estado de São Paulo, e ir para um outro país, um outro estado aqui no Brasil também. Então, assim, eu sempre me adaptei rápido, sempre coloquei o futebol em primeiro lugar, né? Às vezes até um pouco na frente da família, já que praticamente é uma profissão que você tem que estar concentrado, você tem que se dedicar o máximo. Então, assim, não tive muita dificuldade. Com língua também, eu sempre me adaptei. Eu acho que o mais difícil talvez tenha sido a primeira saída do Brasil, que foi para a Espanha, né? Que eu fiquei um ano quase, fiquei pouco tempo. Foi a minha primeira vez mesmo saindo do Brasil, com 22, 23 anos. Talvez tenha sido a Espanha, porque depois os outros países eu já estava mais acostumado também. E o que você mais gostou? Eu sou descendente de italiano, né? Meu avô veio para o Brasil com 25 anos, então meu sonho era jogar na Itália, o sonho de toda a família também era conhecer a Itália. Realizei o sonho do meu pai, que era conhecer onde meu avô tinha nascido. Procurei levá-lo, tem a casa dos meus avós lá ainda, onde eles nasceram. Então, assim, a Itália para mim, eu acho que é a minha segunda casa, né? Meu segundo país fora o Brasil. Antônio, você foi zagueiro, né? Uma posição disputada. Teve algum cara que você disputou posição, tipo, pô, esse aqui eu vou ter que batalhar muito? Quem foi assim? Eu acho que eu joguei em uma das melhores épocas do futebol brasileiro, né? Eu servi a seleção junto com o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo e Rivaldo. O Romário também antes, Careca, grandes atacantes. Aqui no Brasil nós tínhamos, cada time tinha um atacante que fazia a diferença. Eu acredito que o Ronaldo, o fenômeno, tenha sido, em termos físico, técnica, habilidade, o melhor, né? Tinha uma velocidade impressionante e talvez ali dentro da área tenha sido o Romário, né? Joguei com outros grandes atacantes também contra, né? No futebol europeu, mas eu acho que esses dois aí, não por serem brasileiros, eu acho que foram os que mais marcaram a época de 80, 90, começo dos anos 2000, eu acho que foram os melhores jogadores que nós tivemos aqui no Brasil. E também, a maioria dos zagueiros sempre falam desses dois jogadores, né? Então, para mim, foram Romário e Ronaldo. Zago, você se despediu dos campos por causa de uma lesão, né? Ainda não tão... um pouco jovem, dá pra dizer assim. Mas conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa despedida. Bom, foi praticamente com 38 anos, né? Eu estava no Santos, já tinha um convite do Santos para permanecer, para renovar o contrato por mais um ano, e eu tive a lesão, e aí também as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis para poder voltar a jogar. Fiz de tudo para jogar, joguei um jogo ainda com a camisa 10 do Santos, com a camisa do Pelé. Ficou um sabor assim meio diferente, né? Talvez poderia ter jogado mais 1, 2 anos. Eu sempre me cuidei, sempre fui um cara que quis prolongar a minha carreira. Então, assim, de novo, ficou um sabor amargo, mas depois, logo em seguida, eu já comecei a trabalhar no futebol. Então, assim, talvez não tenha sentido tanta falta do futebol. Quando você terminou a sua carreira, no caso, você já pensava em ser técnico, já pensava em trabalhar com futebol, ou isso surgiu depois? Não, logo em seguida eu já tive o convite do Corinthians, né, para ser diretor de futebol no Corinthians, quando o Corinthians caiu para a Série B. Foi ali praticamente que deu-se início ao projeto mundial, né, tanto é que o Corinthians foi campeão 5 anos depois. Então eu tive essa
essa experiência como diretor também, trabalhando no Corinthians por 2 anos. Mas o meu pensamento, o meu sonho mesmo era ser treinador, até porque eu gosto mais de estar no campo, não gosto muito de estar trancado numa sala. Acredito que eu tive uma ótima experiência no futebol e posso passar isso para os atletas mais jovens e mais velhos também. Você trabalha com o seu filho, né, o Giancarlo. Todo mundo aqui chama ele de Zaguinho, né? Já pegou. É Zago e Zaguinho, né? Como que é trabalhar com ele? Bom, primeiro ele trabalha comigo porque ele se capacitou para isso, né? Fez vários cursos, por isso que está trabalhando comigo. Não é porque é meu filho que está do meu lado. Segundo, é um menino que tem uma experiência no futebol também, jogou até os 19 anos, jogou no Internacional de Porto Alegre, nos juniores. Tinha jeito, depois acabou se desanimando e estudou e hoje está trabalhando comigo. Não só eu, como vários outros treinadores também. Acredito que tem a presença do filho ali, o caso do Tite, do Dorival. Pessoa de confiança, é um cargo de confiança. Além de me ajudar dentro de campo, ele faz a análise dos adversários também. Então, para mim é prazeroso, né? Mas assim, é um menino que se coloca no seu lugar como todos os outros também. Isso é o mais importante. Zago, você tem várias experiências, tanto na seleção quanto em clubes nacionais e internacionais. Como isso influenciou no seu trabalho como treinador? Bom, eu acredito que a experiência que eu tive no futebol ajuda muito, né, a ser treinador também. Não é que quem nunca jogou não pode ser treinador, mas eu acho que quem jogou já tem uma experiência a mais, já tem uma visão diferente do que acontece dentro do campo. Para mim foi o melhor treinador no início da minha carreira, que foi o Tele Santana, treinador que na época já era diferente, procuro levar algumas coisas dele. Tive o Vanderlei também, aí fora eu tive o Capello, tive o Luchesco, que foi meu treinador como jogador, e depois eu trabalhei com ele 2 anos e meio como auxiliar. Então assim, são treinadores que marcaram durante a minha carreira e a gente procura pegar sempre as coisas boas desses treinadores, mas também uma outra coisinha que talvez eles falavam na época que ajuda bastante e assim, mas nada mais do que a vivência dentro do campo, o trabalho no dia a dia com os jogadores para que você possa melhorar e para que você possa crescer sempre. A gente vê você bem ativo aqui, né, Zago, com os jogadores sempre correndo com eles, ajudando nos treinos. Isso influencia bastante no seu trabalho. E qual é o seu estilo de jogo favorito? Bom, eu acho que ajuda bastante. Até o dia que eu tiver perna, eu vou tentar acompanhá-los aí, né? Seja numa rodinha, numa corrida em volta do campo. Acho que isso aí é importante, a participação do treinador. A questão de futebol, eu gosto de um futebol bem jogado, porque os treinadores que eu acabei de nomear eram treinadores que gostavam de um futebol bem jogado, de um futebol ofensivo, sempre em busca do gol, e é o que a gente vai tentar implementar aqui também. São 2 semanas que eu estou aqui. Quando você quer um futebol bonito, leva sempre mais tempo, então eu espero que a gente tenha o tempo necessário também para poder fazer isso, sempre pensando no objetivo, que é subir para a Série B. Falando de Belo agora, continuando no caso, como foi que surgiu a ideia de você vir comandar o Belo? Bom, através do Galo, né, que é o nosso CEO, eu tenho um relacionamento com ele já há muito tempo, e um dia ele me ligou perguntando se eu teria a intenção de voltar. Eu queria voltar para o Brasil para estar mais perto da minha família. Praticamente já eram 3 anos e meio que eu estava na Bolívia, e o último ano praticamente só, né, longe dos filhos, da esposa, dos amigos também, mas faz parte do nosso trabalho. Então assim, analisei bem a conversa, tivemos várias conversas, e eu acredito que tem tudo para dar certo aqui. As pessoas que estão por trás têm uma mentalidade diferente, têm a visão de melhorar, de fazer com que o Botafogo chegue a uma Série A do futebol brasileiro, e nós vamos trabalhar por isso, e estou contente, né? Até porque já tive a oportunidade de trabalhar aqui no Nordeste e me sair muito bem, então é mais um desafio que nós temos e espero que possa ter um final feliz.
Zago, você tem um jogador que você se inspirava quando você era jogador? Um zagueiro, ou qualquer outro jogador de uma posição diferente? Eu tive o Oscar no início da minha carreira, né? Apesar de eu ter começado como atacante também, eu tinha o Sócrates como ídolo, depois o Oscar. Mas um zagueiro que sempre me impressionou, que acabei jogando com ele depois, foi o Aldair, que para mim foi o melhor zagueiro que nós tivemos aí nos últimos anos. O Aldair tinha tudo, então assim, além de ser amigo, tive a oportunidade de jogar com ele e eu considero o grande zagueiro que nós tivemos aí nos últimos tempos. Agora, quem é que é o Zago fora de campo? Seus rolos, o que você gosta de fazer, você gosta de cozinhar, o que você gosta de comer? Comer, acho que eu estou no lugar certo, porque eu gosto de peixe, né? Se tiver peixe e carne, eu como peixe. Gosto de cozinhar também. Eu fiz um curso na Itália de culinária, então cozinho um bom macarrão, outros pratos também. Fora de campo, eu sou uma pessoa tranquila, né? Quem me conhece, os meus amigos mesmo, sabe da diferença que eu sou como profissional e fora de campo. Mais de ficar em casa, de curtir a minha casa, de ver um filme, de trabalhar, de ver jogos, que faz parte da minha profissão. Então, assim, fora de campo eu sou uma pessoa muito tranquila, que ando pela rua tranquilamente também, atendo a todos. Então, essa foi a educação que meu pai me deu, essa é a educação da minha família e é o que eu procuro passar para os meus filhos também. Qual foi a situação mais inusitada que você passou dentro do futebol? Tanto dentro do campo quanto comandando? Eu não sei, eu acho que foi do meu primeiro dia como treinador também, que quando eu cheguei para ser treinador, praticamente por ser a primeira vez, você não tem experiência, você quase não sabe o que vai fazer, né? Então, assim, o meu primeiro trabalho me pegou de surpresa, me ligaram num dia, no outro eu já tive que me apresentar para treinar o time. Então, assim, por não ter a experiência na época, e também eu acho que eu não estava muito preparado, mas depois, com o passar do tempo, você vai aprendendo, você vai melhorando. Acabei fazendo os cursos que tinha que fazer. Então, assim, eu acho que, principalmente no início da minha carreira, eu passei algum momento assim, meio de indecisão, né, do que eu iria fazer. Tá bom, Zago, muito obrigada por você ter participado dessa bela entrevista. Galera, Eu que agradeço. a gente volta semana que vem com mais um Bela Entrevista.